Então, gente, queria agradecer aí a presença de todos novamente aí no segundo momento aí com o Pedro para falar sobre novas economias. É um tema bem legal. E o Pedro sempre traz palestras aí bem interessantes para a gente e mentorias bem interessantes. Então, aproveite, né? Queria agradecer também ao Pedro por sempre estar disponível para participar com a gente, né? E a Prefeitura de Lages apoiar esse projeto. Então, meta bala aí, Pedro, toque o barco. Bora. Então, primeiro, agradecer de novo ao Orion. Baita parceria aí, sempre estamos juntos. Gosto muito de vocês. Enfim, agradecer a Prefeitura também pela oportunidade. Essa apresentação que eu vou fazer hoje, ela é uma apresentação teste, então não vai ser em primeira mão, porque a primeira mão foi apresentado ontem para Rio do Sul. Então, vai ser a segunda mão. Algumas coisas nela está para construir. Então, eu vou tentar caminhar com vocês nesse sentido de reflexão sobre novas economias, mas muito para a gente olhar qual que é o nosso papel nisso tudo, de novo. Assim como em fluxonomia, a gente falou sobre o nosso papel para a criação de futuros desejáveis, a gente pensar nesse caminho de novas economias também, qual que é o nosso papel. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, que eu quase fui apresentando sem compartilhar a tela. Todo mundo vendo minha tela aí? Sim? Beleza. Então, começamos. Começar a falar sobre novas economias, a gente precisa falar sobre esses grandes possíveis que existem no nosso caminho. Quando a gente pensa em construir coisas, a gente eu lembro principalmente do Stuart Hoffman, que fala que não existe um caminho único, existem vários caminhos. O universo ele é composto de várias portas, né? E cada porta que a gente abre-se então mais portas, né? E aí a gente pensa quando a gente olha tecnologias, economias, a gente tem que pensar que cada nova tecnologia, cada inovação, cada ideia que surge, abre-se uma porta de efeitos ou impactos positivos e impactos que talvez não seriam tão legais assim. Mas isso é do mundo. Cada tecnologia que surge traz os seus pontos positivos, mas traz também seus pontos negativos, né? E aí que era essa que a gente está vivendo, né? É um período de mudanças, né? Um período onde, lá em fluxonomia, eu já tinha falado, né? O outro pode ser tão eu quanto eu mesmo, mas nesse período, são períodos em que velhas ideias desaparecem, novas precisam nascer e poucas parecem fazer sentido, né? Esse período todo, segundo o Young Moon, o sussurro é o grande grito do século XXI, ou seja, as pequenas ideias, ou seja, aquelas pequenas conversas, as pequenas comunidades estão guiando várias coisas nesse novo universo de novas economias, enfim, futuro, entre outras coisas. Eu já tinha passado isso para vocês, mas a gente passou aí por 3 eras e 2 revoluções. A gente está em encontro nessa era digital, quase indo para uma era pós-digital, né? Rumo a essa GNR, revolução, né? Genética, nanorobótica, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas para a gente entender que a gente vem nesse processo de transição. Uma transição também em pensamentos, né? Saímos do pensamento linear para o não linear, segmentado para o conectado, repetitivo para o, né? E previsível para um multidisciplinar e exponencialmente, né? Um exponencial, um pensamento imprevisível, conectado, multidisciplinar. Nesse mundo todo, em que muitos chamavam de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, os grandes problemas que existiam nele são também grandes oportunidades de negócio. Mas o mundo VUCA, ele veio tão rápido, ele já está dando sintomas de que está acabando, né? Nesse mundo todo surgem aí então mudanças climáticas, ética global que precisa ser trabalhadas, crise hídrica, saneamento básico, enfim, os desafios globais como um todo, né? E esses pontos que a gente precisa trabalhar. E aí surge algo que a gente chama de a era pós-normal, né? Uma era de complexidade, uma era de caos, uma era de contradição. Então, contradição que alguns dizem que quanto mais você sabe, menos você sabe. E para a gente combater tudo isso, a gente vai precisar de
uma colaboração muito maior, a gente vai precisar criar muito mais, a gente vai precisar de uma conectividade muito mais profunda, principalmente porque vem por aí um período pós-humano, futuros possíveis, pós-industrial, enfim, são tempos de que a gente precisa fazer coisas impensáveis, né? A gente vive essa transição, às vezes encontramos esses 3 tempos dentro de uma mesma organização, dentro de um mesmo trabalho, a gente vive nessa transição entre presente, passado e futuro. E não se enganem, gente, a grande inovação, a grande mágica acontece na intersecção dos tempos. É ali que acontece a grande brincadeira, aquilo que a gente chama de inovação, de pensamento UOL, né? Enfim, tudo isso acontece nessa intersecção. A gente transita também entre do físico para o digital, ou seja, tornando não o omnichannel, mas sim esse espaço que a gente chama de espaço physical, né? Tendo muito mais digital no físico e tendo a lembrança do físico no digital, do tangível para o intangível, do operador para o transformador digital, do chefe para o co-criador. E quando a gente vai pensar nossos negócios, pensar em como estar inserido nessa nova economia, a gente precisa estar pensando nessas transições também do consumidor para o advogado de marca, das conexões para o cognitivo, do Big Data para o Mathematical Thinking, né? Nesse ponto todo, a gente precisa se perguntar, nessa nova economia, a gente vai lidar com humanos, e o que é ser humano nesse momento todo, né? Será que a gente está pensando em futuro, em novas economias, ou a gente está pensando em temporalidade, em tempo, né? Em quanto tempo, e aí quanto tempo tem o tempo, né? Será que quanto tempo demora para eu amadurecer meu negócio, para eu pensar isso tudo que está acontecendo? A gente precisa entender que temporalidade vai falar sobre coisas temporárias, empresas temporárias, economias temporárias, coisas semi-temporárias, que demoram um pouquinho mais, e coisas que são permanentes. Tem coisas que a gente precisa lidar e tem coisas que a gente sabe, e isso é exercitar um pouco a ansiedade para esse momento em que a gente vive, de criar esses caminhos que a gente deseja trilhar. E aí não é apenas agir mais rápido, né? É agir com sabedoria. Agilidade é agir no momento certo. Se eu fosse dar um exemplo, o mais rápido é o cara que queima a largada e o ágil é aquele que age no momento certo para correr, né? Então, a gente vive aí um período em que o grande lema é: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos, né? Já vimos isso. É um momento em que antes a gente chamava para vir para a rua, hoje a gente está chamando para vir para a rede. A gente está vendo as conexões, a criação desse universo todo e desenvolvimento, principalmente, desse ambiente online, desse movimento, né, para o online. A gente tem que se perguntar, a partir de agora, de qual que é o futuro da internet nesse momento todo, o que a internet significa para essas novas economias e, principalmente, muito mais que isso, o que o ambiente analógico, eu vou colocar assim, significa também para esse movimento todo que está sendo criado. Porque em 2013, nós conectamos, 2014, a gente foi disruptivo, quando a tecnologia mobile ultrapassou a desktop, e aí em 2020 a gente viu um caos muito de perto, e a gente está vendo, e a gente precisa refletir sobre as coisas que fazem sentido e o que vai fazer sentido a partir de agora, para pensar todos esses negócios que estão por surgir, né? Lembrando que lá no começo, quando surgiu, as pessoas pensaram a internet da forma como ela é hoje, pensava assim em um momento de socializar sonhos. Aí eu gosto sempre de lembrar o poeta Sérgio Vaz: enquanto alguns capitalizam a realidade, nós socializamos nossos sonhos. E aí, será que quando a gente observar todo esse período, toda essa mudança de economia, de poderes, a gente vai ter que começar a observar também que tipo de impacto a gente quer causar? Dou a dica direto para vocês conhecerem as ODS, é muito importante. Se você quer fazer algo, seja guiado pelas ODS. Muitas empresas, muitos investidores hoje buscam empresas que estão buscando as ODS como para caminho de solucionar problemas, né? Será que a gente está resolvendo problemas reais ou será que a gente está enfrentando alguns outros problemas? Se você não gosta das ODS,
tem os 15 desafios globais, né? Desenvolvimento sustentável, ética global, paz e conflito, status das mulheres, crime transnacional, enfim, tem vários problemas que a gente precisa resolver, estão aí no nosso dia a dia, né? E nessa era toda em que a gente chama dos grandes fazedores ou dos grandes transformadores, surgem alguns temas e alguns caminhos que ilustram para a gente o que pode ser algumas das novas economias. Algumas não são tão novas, mas outras já começam a ser um grande sussurro no meio de todo esse barulho que a gente vive. Antes de falar delas, a gente precisa chocar nesse período todo que algumas novas economias surgem de algo que a gente chama de novo poder, né? Diferente de um old power, o novo poder é algo muito mais aberto, onde pessoas dirigem, onde há um compartilhamento muito maior, onde é feito por muitos, né? Enquanto o old power era feito aquele comando de cima para baixo, né? Onde poucos líderes lideravam essas operações em um processo fechado. Aí a gente começa a observar pensamentos sobre cidades inteligentes, e aí, nesse período de pandemia, nesse período de Covid, a gente tem que pensar sobre o que é uma cidade inteligente a partir de hoje. Será que é a mesma cidade inteligente que a gente pensava há um tempo atrás? E muito mais que isso será que depois desse momento de pandemia, a gente vai enxergar as cidades como a gente enxergava antes? Quais são os detalhes e as coisas que a gente vai conseguir visualizar depois disso tudo, né? Junto com ela vem blockchain, uma tecnologia que está aí revolucionando, já tem um bom tempo no mercado. Para ti que não conhece, blockchain vem sendo a base do Bitcoin e de outras moedas digitais, mas tem funcionalidades para educação, saúde, enfim, uma funcionalidade imensa por aí. Inteligência artificial, que já está chegando num patamar de muita gente chamar de a era da economia da inteligência artificial, pelos benefícios que trazem, pela movimentação que está surgindo nesse período todo. Logo eu trago alguns números. Junto com a inteligência artificial, os robôs que são assistentes pessoais, robôs que trabalham na indústria, enfim, toda essa parte de robotização do mercado, né? Cloud computing, que não é tão velha assim, mas tão nova assim, quer dizer, mas vem causando um impacto bem positivo. Por exemplo, numa empresa que eu estou dando consultoria, agora a gente decidiu optar por passar toda a operação, né, toda a parte de operação para a nuvem, o que vai trazer para a gente uma economia bem grande. Claro, ainda é um pouquinho, há uma economia sendo feita, mas a gente enxerga que daqui a algum tempo isso vai ser muito mais barato, e, enfim, fica a dica aí, é um baita investimento quando você faz em nuvem. Aí, pensando em nuvem, pensando em dados, tem algo surgindo por aí, muitas pessoas falando sobre responsabilidade algorítmica e cyberética. Será que a gente está pensando nesse tudo, LGPD, entre outras coisas que a gente vem por aí? Qual que é a responsabilidade nossa como empreendedores, ou como empresas, ou como, enfim, o que for? Será que aquilo que a gente está colocando dentro dos nossos algoritmos, dentro das coisas que a gente vem falando, trabalhando online, está sendo ético? A gente está sendo ético nisso tudo? A gente está respeitando, enfim, digital e biologia, né, e medicina, enfim, a revolução GNR, genética, nano e robótica, vem movimentando a forma como a gente enxerga até nosso corpo, a maneira como a gente enxerga a longevidade, enfim, a gente consegue enxergar pessoas utilizando o melhoramento genético, enfim, novos remédios, novos tratamentos baseado em nanorobôs ou genética, enfim, muito mercado surgindo nesse sentido do health tech. Os neurofeedbacks, né, parte das tecnologias vestíveis, né, que a gente fala, os neurotransmissores, enfim, toda essa tecnologia, todo esse novo mercado se abre para que a gente entenda que talvez um dia será que a gente vai precisar
de um celular ou as coisas vão ser mais tecnologias vestíveis? Será que a gente ainda vai ter em nossas mãos um smartphone ou, de repente, isso tudo vai ser algo que a gente vista, vai ser um óculos, vai ser, enfim, o que for, né? E aí, junto com isso, enfim, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, que já vem transformando a maneira como a gente enxerga nosso trabalho, faz reuniões, jogos, projetos, enfim. A gente poderia muito bem hoje estar aqui, cada um com seu óculos de realidade virtual, eu de pijama aqui, vocês, e a gente está num ambiente virtual conversando sobre isso, né? A gente pode se perguntar sobre esse momento que a gente vive, será que um dia a comunicação em vídeo vai enfim, vai cair em desuso para chegar a algo no maior hype como a realidade virtual, a realidade aumentada? Um questionamento legal, mas tem muita gente investindo nessas áreas, como também hologramas, claro, né? Algumas empresas já vêm trabalhando nesse sentido para a criação de hologramas, para a criação desse tipo de comunicação ou projetos, enfim. Impressora 3D, que hoje constrói em casas, prédios, já tem gente imprimindo órgãos, alimentos, enfim, a gente está vendo um mercado muito amplo se abrindo por aí, e começamos a se perguntar como será a manufatura, né? Se a partir do momento que a impressora 3D ficar acessível, será que eu vou ter que comprar uma roupa ou de repente eu vou baixar algum programa para imprimir essa roupa ou para imprimir um tênis? Como é que vai ser esse novo estilo enfim, de comércio ou de manufatura, né? Computação quântica, a computação, quando a gente vê hoje, né, baseadas em 0 e 1, a computação quântica tanto pode ser 0 como pode ser 1. O poder de processamento ele é muito maior. E computação quântica aliada a uma inteligência artificial, que hoje ela está no patamar de uma inteligência artificial narrow, né, que é bem básica mesmo, faz muito pouco, assim. A computação quântica pode vir alimentar e pode ser que juntas consigam chegar a uma super inteligência, quem sabe superando até a inteligência do humano, né? Junto com isso, aí chega a parte mais louca, tem gente falando sobre teletransporte quântico, mecânica quântica, ou seja, desconstruir um material em um lugar para reconstruir em outro. Isso tudo já está sendo falado. Também estamos falando sobre fronteiras espaciais, novas galáxias. Será que as novas economias vão girar em torno disso também, em parte de construção de coisas para estações espaciais ou para, nesse sentido, é um mercado a ser explorado, enfim, natureza da consciência, dimensões da alma, explorando o invisível. Isso são coisas que estão surgindo em artigos, em livros, muita gente vem pesquisando toda essa parte do interior do ser humano, de como surgem o que é essa consciência. Já diria Nietzsche, alguém pensa em mim, né? Tem algo que pensa em mim, e aí é entender tudo isso, toda essa mecânica que acontece dentro da gente. Novas formas de energia, né? Enfim, energia limpa, energia renovável. Eu lembro que numa das aulas que eu tive na Inglaterra, se eu não me engano, um dos ônibus de turismo, ele recebe como combustível o combustível dele é a borra de café das cafeterias. Ela passa por um processo, e esse processo gera um líquido que acaba se tornando o combustível desse ônibus. Aí, será que quando a gente enxerga tudo o que está ao nosso redor, a natureza, enfim, os resíduos, será que a gente está pensando também em criar novas formas de energia? Será que a gente está observando essas oportunidades para criar um novo mercado, né? O que a gente chama de green innovation, né? Observar mais a natureza, observar ela e, a partir dela, criar soluções que sejam a favor dela, né? Contra ações climáticas e a justiça social, enfim, é um pensamento muito mais voltado ao impacto positivo, ao ambiente. E aí existem também o sistema B, que a gente chama aqui, que são a B Corp, né? Um propósito antes do lucro, ou seja, a gente está pensando muito mais em causar um impacto, a gente está pensando muito mais em
em, em fazer parte de um grande ecossistema que pensa a sustentabilidade dos negócios do que outro movimento. Né? Aí surgem outros temas como CRISP, Data Science, Neuron, Newbots, Watson, que é a inteligência artificial da IBM, Neural Network, Machine to Machine, ou seja, existem várias coisas que estão sendo faladas e que possivelmente vão fazer parte de uma grande nova economia que a gente vai enxergar por aí. Eu sei, é tudo novo, mas a gente precisa se encaixar nesse momento de pós-gestão, né? Um momento de muito mais diversidade, um momento de muito mais multidisciplinariedade, em que as lideranças elas são rotativas, né? As pessoas rodam essas lideranças. E aí, falar de novas economias, a gente vai estar falando de algumas que não são tão novas, como economia compartilhada, né? Economia circular, mas outras que estão surgindo agora, como a economia do conhecimento, né? A economia digital, a economia criativa, que já vem há um bom tempo, e essa economia circular, que cada vez está fazendo mais sentido para a gente, né? Como que a gente consegue tornar a nossa economia sustentável, causando o mínimo de impacto possível para o ser humano, para a natureza, para o ecossistema como um todo. Quando eu digo ecossistema, eu digo pessoas, animais, natureza, tudo que está ao nosso redor. Ou seja, a gente buscar isso, esse benefício para todos, né? Dentro disso surgem esses dois seres chamados unicórnios e zebras. Hoje já existem startups camelos também, enfim, o zoológico aumentou, mas o intuito é quase o mesmo, é pensar em como crescer de uma maneira que cause impacto, porém o unicórnio pensa em um crescimento exponencial, né? Pensando mais de uma maneira para ganhar dinheiro mesmo, um monopólio, enquanto as zebras pensam em sustentabilidade, em um ganha-ganha, em uma cooperação, uma colaboração. Não existe certo ou errado, existe o que faz sentido aqui. Mas aí, será que quando você vai empreender, quando você vai pensar o seu negócio, você vai estar querendo fazer parte de algo que pensa para que todos ganhem em uma cooperação, em algo muito maior, ou está pensando somente na competição e em ganhar essa corrida? A gente vai falar um pouco, como não, dessa nova economia sobre o futuro do trabalho, porque envolve também um pouquinho. Eu sei, então tem alguns dados. Como eu disse, são várias portas, tanto para o futuro do trabalho como para tudo isso. Mas a gente tem alguns dados. Nos próximas 2 décadas, 47% dos trabalhadores estão em risco de obsolescência pela automação. A gente tem que pensar nas nossas organizações. Será que a gente está também se adaptando a esse universo todo? Como que a gente está pensando tudo isso que está passando pela gente? Tem uma frase que diz: todos os modelos estão errados, mas alguns estão certos, são úteis, né? Aí a gente tem que pensar se realmente, será que a gente está criando novos modelos ou será que a gente está só copiando aqueles que já existem? Será que copiar um modelo já existente é inovar ou não é? Ou eu preciso criar? Será que eu preciso ser mais imaginativo? E muito mais que isso, quando eu falo de inovação, quando eu falo de todo esse processo, a gente tem uma pesquisa que diz que só 13% das pessoas estão engajadas no trabalho. Será que a gente está tendo a participação de todo mundo? Será que eu, quanto empresa, estou entendendo o que meu colaborador, o que meu funcionário, ele está passando? E será que eu estou me preocupando com o engajamento dele e o porquê disso tudo? Porque, cara, 40% das empresas que estão no mundo hoje não vão resistir a tudo isso. Talvez esse número seja maior hoje em dia, né? Metade das empresas falham nesse processo de gestão da mudança, de buscar essa nova economia, buscar essa digitalização, buscar esse lado mais digital, ou buscar outras formas de trabalhar em uma economia, ou buscar outras oportunidades. A gente não conhece esse risco, a gente ainda é muito imaturo e precisamos trocar, porque é na troca que acontece a mágica, né? E aí começa a surgir essas plataformas, né? Esses pequenos empreendedores, esses pequenos sussurros, tanto que 70% do empreendedorismo digital, né, tá aí já nessa economia global. E a gente precisa entender agora muito mais na pandemia se a gente quer mover os átomos ou quer mover os bits. Será que faz sentido hoje eu ter o meu local de trabalho, eu ter um local físico, ou eu posso trabalhar remotamente? O que faz sentido nesse momento? E o que vai fazer sentido quando tudo isso acabar? Será que vai
vai ter sentido ainda a gente ter nosso espaço de trabalho fora, pagando aluguel, enfim. Falando sobre robôs e a economia desses robôs, a gente tem que, né, previsão de 20 milhões de robôs em uso na indústria até 2030 e um grande investimento em IA, porque 70% do crescimento da economia virá da inteligência artificial e tem uns 50% de economia e muito mais velocidade com isso tudo. Enfim, a gente vai ver cada vez mais o investimento e ver cada vez mais o investimento nessas linhas. Só para vocês terem uma ideia, o supercomputador mais rápido do mundo fez 200 milhões de bilhões de cálculo por segundo e um humano precisaria de 63 bilhões de anos para atingir pegar toda essa resposta. Esses mesmos supercomputadores fizeram um cálculo para a COVID e encontraram 77 soluções para tratamento que já estão sendo estudadas aí, possivelmente já estão bem encaminhadas isso tudo. A gente precisa entender que de 2012 a 2020, 75% das 500 maiores empresas não existem mais e estão surgindo coisas novas. Possivelmente, nos próximos 10, 20 anos, a gente vai vislumbrar um novo surgimento de várias outras empresas que vão impactar. Empresas completamente diferentes, que talvez guiem a maneira como a gente pense economia ou, enfim, empreendedorismo, inovação a partir de agora, né? Precisa ter medo? Não, acho que a gente precisa enxergar tudo isso com um olhar de oportunidade, né? Enquanto 52% dos CEOs acreditam que seu negócio está ameaçado, existe uma outra parte que está pensando nas oportunidades disso tudo, né? A gente precisa conversar mais sobre isso, tanto que a gente quase não fala, né? 45% não acha que revolução digital deva ser assunto do board, e a gente precisa falar mais sobre digitalização, precisa falar mais sobre assuntos como esses que a gente vem conversando aqui, né? 75% das pessoas que conversaram com a Cisco não têm postura proativa em relação às tecnologias e transformação digital, ou seja, a gente fica muito tempo parado esperando tudo isso acontecer, em vez de ir atrás e buscar e fazer tudo isso acontecer, né? A gente precisa, nessa nova economia, trabalhar algumas habilidades, são elas colaboração, inovação, pensamento crítico, inteligência emocional. Acho que com o Covid e com tudo isso que a gente vive, essas características, esses skills ficaram cada vez mais claros. Hoje, em casa, trancado, em uma quarentena, você precisa ter uma inteligência emocional. Você precisa filtrar muita coisa, muitas notícias, você precisa ter um pensamento crítico. De uma maneira ou de outra, você precisa colaborar muito mais, porque hoje a gente está distante do contato físico, mas conectado via um mundo digital. E a gente precisa ter esse espírito de inovação, de criação. Mas muito mais que isso, nessa nova era em que a inteligência artificial vem ganhando muita força, a gente precisa ter uma inteligência social, um aprendizado rápido, a gente precisa ter um pensamento em rede e, principalmente, uma flexibilidade cognitiva. A gente precisa estar atento a tudo isso que vem acontecendo. E aí, esse dado é um dado que vem ilustrar muito disso. Se você tem filhos ou filhas, possivelmente eles vão trabalhar com coisas que ainda não existem. Há 10 anos atrás, não existia YouTube ou coisas parecidas, e hoje existem. Possivelmente vão surgir outros empregos, outras coisas, como hacker genético, gestor de honestidade, gestor de sustentabilidade, gestor de comunidades, que já existe, programador de entretenimento pessoal, enfim, roboticista, que já existe, arquiteto de novas realidades, designer de órgãos 3D, engenheiro de nanorobô, terapeuta de empatia artificial, entre outras coisas que vão surgir por aí nesses novos universos. Isso tudo é futuro do trabalho, futuro dos negócios, novas economias? Talvez seja um grande novo presente, mas talvez seja algo chamado um terceiro modelo, onde a gente pense muito mais em ecossistema, a gente pense em organizações abertas, a gente pense em organizações automatizadas, descentralizadas, e existem vários futuros, existem várias portas. A gente precisa diferenciar agora pressa de aceleração. Pressa é diferente de acelerar. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa agir com inteligência.
e pensar, principalmente, antes de tudo, será que o meu projeto, o meu trabalho dos sonhos, ele está resolvendo algum problema? Será que aquela empresa que eu desejo trabalhar, aquela empresa que eu desejo criar, ela vai estar resolvendo aqueles problemas que eu vi lá atrás, todos os problemas que a gente tem hoje, ou será que a gente está pensando mais do mesmo? Um ponto bem interessante, abro um parênteses aqui, quando saiu o Covid, o primeiro pensamento que eu tive é, caramba, o que as startups estavam fazendo para que a gente não tenha nenhuma solução para isso nesse momento? O que a gente estava fazendo? Será que a gente estava resolvendo realmente os problemas que a gente precisa fazer, que a gente precisa estar resolvendo? Fica aí uma interrogação. A gente vai precisar ser ágil, sem ser superficial, e a gente precisa se perguntar hoje, quando todo mundo fala, estamos vivendo um novo normal, estamos vivendo esse novo presente, a gente tem que se perguntar, é novo normal para quem? É novo presente para quem? Será que é o novo normal para mim, que tenho internet de qualidade, estou aqui falando com vocês? É o mesmo novo normal para o cara que não tem internet de qualidade, está em casa, ele não consegue trabalhar em casa, enquanto a gente está falando que o futuro do trabalho é home office, tem um cara que não tem internet em casa, ele tem uma casa pequena em que ele tem um som barulhento lá e tal. Será que a gente está pensando nisso tudo? Será que a gente está envolvendo essas pessoas para a nova economia? Eu acho que a gente precisa criar mais círculos de colaboração da inovação. A grande inovação, como eu disse, acontece na intersecção. E aí, será que a gente está conectando todas essas bolhas para criar essa inovação? E se eu pensar se as organizações, se os negócios vão ser cada vez mais abertos, será que vai existir RH num sistema? Será que vai existir processo seletivo nessas organizações abertas? Se as organizações são abertas, se essa nova economia ela é muito mais colaborativa e compartilhada e aberta, será que o termo sócio-acionista ele vai se transformar? Será que a gente vai pensar sociedade de uma maneira diferente? De novo, se todo mundo está usando o mesmo método, será que a gente está inovando ou se a gente está num Ctrl+C, Ctrl+V e só muda o nome? E eu até brinco com isso. Será que a gente está falando a mesma coisa com outras palavras? E aí, você quer educação ou você quer escola? Você quer carro ou você quer transporte? Você quer teatro ou quer entretenimento? O que você está oferecendo? O que a gente vai fazer com os catetos dos quadrados da hipotenusa quando a gente pensa em educação? Será que vai existir universidade? Como será a universidade? Será que a maneira como a gente pensa a nossa organização vai pensar também como qualificação disso tudo? Qualificação de profissionais, qualificação do nosso time, nós mesmos como liderança, né? A gente acredita que esse futuro da educação, que essa educação será muito mais um ambiente de aprendizagem. E aí, quando eu falo aprendizagem, eu falo grande parte da nova economia está se tornando uma escola. Toda empresa tem um conhecimento, tem um background enorme que pode ser oferecido para auxiliar alguém. Várias grandes empresas estão se tornando grandes escolas. A gente vive nesse processo de destruição criativa, né? A gente construiu algo, a gente agora está desconstruindo várias coisas para construir algo diferente. A gente vive essa ignorância sofisticada. A gente acha que sabe, mas a gente ainda sabe muito pouco e a gente precisa cada vez mais estar aprendendo, reaprendendo, desaprendendo e reaprendendo de novo. Né? O grande problema disso tudo nunca foi a tecnologia, e sim uma liderança e a forma como isso tudo acontece. Para a gente criar novas economias, a gente precisa de boas lideranças que guiem isso tudo. Né? A gente precisa saber transitar nessa era da transparência radical. Né? A gente não vive, tem uma frase que eu peguei de uma aula, não é uma crise de saúde ou econômica, é uma crise de civilização. Será que a gente está observando tudo isso na maneira quando a gente vai criar essas novas economias? Tanto que a Elderman, lá em 2017, 2018, mostrou para a gente 60% das pessoas afirmam que os empreendedores e as empresas elas devem guiar essa mudança. E aí, será que quando eu penso na minha organização, eu estou colocando a responsabilidade na minha empresa também para guiar todo esse processo? Porque, olha só, essas mesmas pessoas apontam que elas esperam que a empresa vai além do seu negócio. Será que a gente está indo além daquilo que a gente está vendendo? Além daquilo que a gente está trabalhando, né? Aí vem a Fundação Estudar e diz que liderar é a atitude de realizar grandes transformações.
quais são as grandes transformações que nós estamos pensando para essa nova economia. Os líderes, eles devem liderar para a gente ter mais criatividade, e sendo mais criativo, a gente se torna mais produtivo, a gente se torna mais inteligente, e a gente precisa enxergar esses problemas do amanhã e encontrar soluções para isso hoje, né? E aí a gente deixa falar sobre coisas novas e passa a falar sobre novos valores que estão surgindo por aí. Começamos a fazer perguntas diferentes, a culpar, deixar de culpar os pontos e começar a rever as conexões entre eles, e entender que não existe planejamento estático, que as conexões são orgânicas, que a disrupção, a verdadeira disrupção, é a disrupção coletiva, e inovação é diversidade e, principalmente, multidisciplinariedade. Isso tudo que traz todo esse conceito. E a gente pode apontar que a grande parte da economia que vai surgir vai ser uma economia que vai apontar muito human to human, ou seja, muito mais humana, muito mais conectado com o ser humano. Enfim, a gente precisa observar tudo isso que está surgindo, essa grande chamada Sociedade 5.0, onde a gente busca inovações, onde buscar inovações não significa desistir da igualdade, né, porque os seres humanos importam hoje muito mais do que nunca. A gente precisa se valorizar e a gente precisa também rever o nosso impacto em todo o ecossistema, planeta, natureza, tudo isso que vem surgindo. Todas essas coisas que eu falei são uma música, são um pequeno sussurro que está surgindo por aí e a gente precisa estar atento a tudo isso que vem surgindo. Eu digo e repito, frase de Nietzsche: aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Tem uma música bem baixinha tocando por aí e a gente precisa ligar o rádio, aumentar o volume para entender e captar tudo isso que está surgindo, que vai impactar cada vez mais. Por isso, eu vou fazer uma pausa aqui, porque a partir de agora vem uma bagunça nos meus slides e eu vou fazer um pulo lá para frente, 5 minutinhos, até eu achar a continuação, e aí a gente continua. Aqui. Espera aí. Cadê vocês? E aí? Então, nesse mundo todo que eu falei, a gente vai ter vários nichos voltando lá para a fluxonomia. A gente existe uma dimensão, né, social que envolve economia colaborativa, existe uma dimensão financeira que envolve multivalor cultural, ambiental, planetária agora, mais do que nunca. Enfim, existem várias dimensões, vários caminhos que a gente pode seguir, conectando tudo isso. Estou amarrando fluxonomia aqui em novas economias. Por quê? Porque a gente precisa utilizar essa inteligência coletiva. A gente vive esse período do ecocentrismo, muito mais ecossistema, muito mais conexão. Inovação, novas economias, talvez inovação, principalmente, a gente descobre que é uma maneira de a gente olhar o mundo, já diria o poeta, see what you look, o que você vê quando olha o que enxerga. E a inovação acontece na intersecção, de novo, menos funcionalidades, mais relacionamentos, menos palavras, mais poesia, menos internet, mais Cabernet. Até onde vai a sua bolha? Será que a gente precisa estourar as bolhas ou será que a gente precisa ampliar para causar ainda mais impacto? Como vão ser seus próximos 120 anos com tudo isso? Qual é o nosso futuro como nação? Qual é o nosso futuro como empresa, como organização, como economia? Que tipo de impacto a gente vem criando? Que tipo de economias a gente vem criando? Aí tem um cara, que é o Mike, ele fala, primeiro a gente se compromete, depois a gente descobre o que faz. A gente vive nesse sentimento de cardume dos grandes grupos. Nós somos um grande grupo, a gente precisa se conectar para criar isso tudo. E aí, quando o impossível torna-se possível, a gente cria esse senso de permissão. E hoje, o que é impossível, baseado em tanta conexão, em tantas pessoas, em tantas coisas que a gente pode criar e desenvolver juntos. Eu digo, a gente vive esse período, um novo renascimento, um novo iluminismo, onde a gente tem muito mais humanismo, muito mais ecossistema, muito mais filosofia, muito mais poesia. Talvez, em um grande futuro,
lá para frente, o nosso último trabalho vai ser sempre ser humano, assim como a gente já é hoje. Quando Borges falou que transformou o deserto lá com 80 anos, eu pergunto de que lado abre a porta do futuro ou das novas economias. Talvez a grande porta, a abertura dessa porta, abra-se por dentro, quando a gente viaja para dentro, quando a gente se entende, quando a gente passa a enxergar aquilo que somos e aquilo que podemos fazer para esse grande impacto. Na China, dizem, um dia todos prosperarão, alguns antes, um dia todos. A gente está falando aqui de acelerar, a gente está falando aqui de sustentabilidade, a gente está falando de ganho coletivo, mas muito mais que isso, muito mais do que revoluções, muito mais do que todo esse processo que Zamiatan já disse, que não existia revolução final, que as revoluções eram infinitas. A gente precisa de metamorfoses, assim como o Raul falava, viver uma metamorfose ambulante nesse processo todo, porque tudo que está sendo sólido está desmanchando na rede, é o fim do conhecido, 2020, 2021, muitas coisas novas, a partir desse ano, inclusive, é o tempo de a gente pensar no impensável. Diria uma amiga minha, indiana, mora em Cleveland, adoro ela, ela fala, Umid pe dunia kayan hai, significa o mundo reside na esperança, a esperança de uma economia circular, de impacto, que seja sustentável, que seja justa para todo mundo. A geografia não manda mais em nós, isso caíram-se todas as fronteiras, principalmente nesse novo estilo de economia, a gente vende, atende todo mundo, e a gente pode atender todo mundo. Pense globalmente, haja localmente, e aí não se pode mudar tudo isso sendo obediente. A gente precisa ser um pouquinho desobediente nesse universo todo. E fecho tudo isso com um poema maravilhoso que diz: mude, mas comece devagar, porque direção é mais importante que velocidade. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo, aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível sem destino. Eu acrescentaria para dentro de ti. Experimente coisas novas. Troque novamente. Mude de novo. Experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Mude. Deixo aqui para vocês o meu abraço, como sempre, carinhoso, cheio de esperança. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, porque fiz isso com todo carinho. Tá meio bagunçado, mas juro que da próxima vez vai ser melhor. Então, Pedro, a gente vai dar um pausa aqui e ficar 2 horas pensando, depois a gente volta para conseguir fazer alguma pergunta. Muito massa a apresentação, velho, muito massa, show de bola. Cara, top mesmo. E aí, gente, perguntas? Alguém quer comentar, fazer alguma contribuição? O pessoal tá comentando ali, acho que estão pensando um pouquinho ainda. Tentando compilar. Enfim. Mas vamos lá, né? Pense, o Pedro joga uns slides cibernéticos, né? Aí a gente pensando num bichinho invisível lá na rua que a gente não vê. E ao mesmo tempo a gente vê toda essa gama dessa era cibernética e não ter uma cura para o que está acontecendo hoje no mundo. Pensar em 2021 sem não ter sobrevivido ao 2020 vai ser um dos maiores desafios. Mas eu sempre, quando eu vejo essa questão da era tecnológica, eu sempre paro para pensar, eu acho que pela questão de ser assistente social, de trabalhar com o público mais vulnerável, como que a gente faz para equilibrar isso tudo num mundo tão desigual, né? E não tem como a gente pensar na era cibernética, nós não pensar em educação.
né, que é o viés aonde nós poderíamos estar vinculando todas essas questões, né? E aí, trazendo um pouco para a questão de projetos sociais, a Júlia até colocou no último encontro que teve, que eu pude assistir depois, o quanto a gente precisa trabalhar com questões inovadoras. E tudo que você trouxe hoje, para muitas pessoas, para poucas pessoas, é conhecimento que já se tem entendimento, mas para muitas pessoas ainda é um mundo invisível, né? É um mundo ao qual ainda é difícil de ter acesso, né? E a gente vê isso principalmente nas comunidades mais vulneráveis. E aí, trazendo um pouco para o trabalho que eu atuo, que é criança e adolescente, para eles, hoje, o mundo digital está através do Whats, do que é simples, né? E eu vejo toda essa gama de questões que eles poderiam estar acessando, e a gente não tem ainda essa gama de conhecimento na educação. E aí eu acho que é o start para a gente começar a pensar muito nisso. E não pensar de uma forma assim de que eles não possam ter acesso. Porque quem vai dar o acesso são as pessoas que vão pensar em como fazer isso. E eu acho que a gente está aqui, eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Como a gente vai ter 6 meses, porque 2021 já está aí batendo na porta, então vamos pensar nisso para início de janeiro, né? Assim que terminar o isolamento. Como que esse mundo tecnológico pode chegar para essas crianças, adolescentes, para as famílias, enfim, né? É uma gama de conhecimento. Parabéns, Pedro. Sempre explanando de uma forma muito riquíssima os teus conhecimentos. Eu acho muito bacana isso. Faz a gente pensar, né? Como que a gente faz para lidar com isso tudo. Muito bacana. Pô, obrigado. Até um exemplo aqui que quando você estava falando, estava lembrando, tem um amigo meu de Floripa, ele tem um projeto chamado Prototipando na Quebrada, e ele leva ensinamentos de robótica, programação para pessoas da periferia, assim, que geralmente tem uma dificuldade de acesso a esse tipo de conteúdo. E, cara, é um projeto fudidaço, assim, ele estava ensinando, quando eu saí de Palhoça, estava vindo para Lages, ele tinha recém comprado uma impressora 3D para ensinar as crianças, né, os jovens, a imprimir na impressora 3D, a fazer robozinho e tal, e é um projeto ferradaço, ele estava recebendo algumas grandes empresas, já estavam observando para estar apoiando ele, puta, é um baita projeto. Depois procurem Prototipando na Quebrada. Vale muito a pena conhecer, de verdade. Enfim, me fugiu o nome enfim, do líder do projeto, mas o Jeff, desculpa se você estiver assistindo isso. Jeff, maravilhoso, um baita amigo cara, tem muita gente trabalhando com isso. Tem em Minas Gerais o João, tem um projeto chamado Favela, que leva, enfim, todo esse conteúdo de empreendedorismo, de empresas exponenciais para as favelas daquela região de Belo Horizonte. E, enfim, tem uma galera trabalhando com isso de uma maneira bem bacana. Massa, Pedro. Um pouquinho com relação à apresentação. Primeiramente, desculpa aí, Raul. Posso falar, meu cara? Não, pode falar. Beleza. Pedro, nossa, parabéns pela apresentação, foi fantástico mesmo. Eu fiquei um pouco assim, igual o pessoal falou, né? Porque tu tem GIF, bastante GIF, aquilo, a curiosidade vai ficando mais aguçada ainda. Mas assim, que eu achei mais massa que você falou foi a questão do sussurro, né? E tu falou que uma música poderia estar tocando e a gente não está escutando. Aí, a habilidade de escutar essa música, né? Isso me fez refletir, logicamente, me fez refletir em várias áreas. Mas essa questão de estar com a habilidade certa e ter o conhecimento para escutar, e eu não digo uma só, né? Reiterando só, eu acredito que tem várias músicas tocando bem baixinha, e a gente precisa aumentar um pouquinho o volume dessas músicas. Mas quais são as habilidades para poder escutar melhor essas músicas e poder decifrar elas para a imaginação começar a botar para render, né? Eu fiquei, assim, imaginando isso. E foi fantástico quando você falou isso aí, cara.
fantástico mesmo. Me fez pensar bastante. E aí me faz refletir com relação a isso aí, né? A gente tem que urgentemente adquirir essas habilidades para poder escutar essas músicas. Cara, e eu acho que muito mais, eu acho que a grande habilidade, todo mundo fala assim eu encerrei um curso agora, recentemente, enfim, da Jaque, e uma grande reflexão que fica, todo mundo fala de futuro, assim, né? Precisamos estar preparados para o futuro, não sei o quê, mas pouca gente fala de estar preparado para ser presente, né? Eu acho que a grande habilidade nesse ponto cara, eu quero ser presente, eu quero estar atento, ouvindo o que aqui na minha cidade tá surgindo de negócio legal, assim. O que está surgindo aqui no estado de negócio interessante? O que no Brasil está surgindo? O que no mundo tá acontecendo? Criar esses filtros, assim, e realmente estar presente naquele momento. Tem o poeta que eu gosto bastante desse See What Look, né? Tipo, cara, será que eu tô olhando, eu tô vendo ou eu tô enxergando? Que eu tô... mesma coisa, é diferenciar o ouvir do escutar. Será que eu tô escutando ou será que eu tô ouvindo? É aquele negócio, eu estou ouvindo para responder ou eu estou ouvindo para entender? Eu estou olhando para ver ou eu estou olhando para enxergar? Eu acho que essas nuances a gente precisa. Eu gosto muito do Rainer Maria Rilke, e aí num livro dele ele fala que um escritor pergunta para ele, eu devo escrever? Ele fala, se algo em ti gritar numa noite silenciosa, um gritante sim, então você deve escrever. Mas passe então a enxergar o mundo como aquele que primeiro vê o mundo. Ou seja, tentar enxergar com presença aquilo, as nuances, as características. Eu acho que essa presença falta a gente trabalhar ainda. Tem um sussurro falando para a gente aí muito assim, galera, sejam presentes, galera, prestem atenção, galera, sejam mais humanos, agora é o momento, e a gente precisa ouvir, e a gente precisa trabalhar isso tudo, porque isso tudo vai influenciar até na maneira como a gente cria nossos negócios, cria nossos projetos, nossas iniciativas, enfim, negócios como um todo, né, a partir de agora. Massa. Eu tô questionando o pessoal, acho que nas últimas 3 ou 4 encontros aqui, a gente vem batendo muito na tecla de colaboração, né? E não foi programado, né? Tá vindo naturalmente, a gente conversando cada vez mais. Enfim, hoje até tava fazendo esse questionamento, que eu tava estudando um pouco sobre desenvolvimento de lideranças na comunidade, né? E achei um artigo lendo, daí, cara, foi a importância do líder, enfim, foi falando várias coisas, mas ele bateu muito do ponto da conexão. Existe líder na comunidade, mas eles não estão conectados, eles não sabem que existem outras pessoas, enfim. Daí eu comecei a aumentar essa reflexão do artigo. Pô, a gente tem vários projetos, várias ações na cidade que elas não estão conectadas, elas não se conhecem, elas não trabalham em conjunto para atingir um bem comum, né? Tá indo mais ou menos para a ideia do Johnny. A gente não tem as instituições hoje não estão conectadas também, né? A gente se conhece e tal, a gente tá na bolha, mas a gente não se conecta de verdade. Isso tô pensando porque eu tava focado, pô, eu preciso fazer um projeto, fazer um piloto numa comunidade, só que daí também puxo o conhecimento que eu tenho. Hoje a gente faz inserções muito pequenas na comunidade, né? Então, com um projeto municipal, por exemplo, vamos estimular a educação nos bairros. Ele vai fazer um projeto com uma duração curta, e ele acha que aquele projeto vai dar resultado na comunidade. Não foi feito um estudo, um diagnóstico, né? Você tem uma na ideia. verdade, é uma ação contínua, né? Sim. Eu já dei esse exemplo no Fluxonomia, mas eu acho eu gostei tanto dele, que é o seguinte, na empresa onde eu dou consultoria, é uma empresa super tradicional, e o termo colaboração se envolve em colaborar entre os funcionários ali. Eu colaboro com o meu time, esse negócio. E aí a gente precisa colocar que colaborar não é não competir. Colaborar talvez seja deixar a competição mais divertida. Se a gente fosse jogar futebol, casado versus solteiro, e o solteiro desse de 10-0 no casado, a gente faria o seguinte sinal: vamos trocar, vamos misturar. O misturar o time é colaborar, porque se eu misturo o time, se eu colaboro o time, e aí
o time do solteiro vai lá, acerta uma bola na trave, mas o time do casado vai e faz um gol, o solteiro precisa melhorar para fazer um gol, e se ele faz, o casado precisa jogar melhor ainda. Ou seja, a colaboração faz com que todo o ecossistema melhore, todo mundo melhore. Porque se eu vejo que colaborando a empresa, o negócio que faz quase a mesma coisa que eu, está melhorando, eu vou ter que ser muito melhor, né? E eu vou aprender com ele para ser melhor também. E a gente vai crescendo junto. Então, colaborar, talvez, grande parte, não seja não competir. Colaborar é deixar a competição mais divertida, mais atraente. É o competir, né, Pedro? Competir. É o cool de legal, né? Competir, boa. Legal, vou usar isso aí. É interessante porque a gente sempre tem a ideia de que vai vir um Messias, né? Agora a nossa ideia de Messias é a tecnologia. E a gente está com os mesmos problemas humanos desde o antigo Egito, da Grécia. O cara andava de biga lá, e a gente está de avião a jato, a gente ainda tem problema de relacionamento, a gente ainda tem problema de conter a nossa impulsividade, a nossa dificuldade de se relacionar com o próximo. A gente ainda tem essa ideia separatista de que as pessoas são meus inimigos, que sempre tem alguém que vai me reprimir, alguém que é culpado pelas coisas que eu faço. E não vai ser a tecnologia que vai salvar a gente. Uma coisa é certa, é que se a gente não assumir essas rédeas, e como você, Pedro, muito bem falou, e ser humano mesmo, ninguém vai fazer isso, muito menos a tecnologia. A pior coisa é a gente ter tecnologia na mão de quem não sabe usar. Imagine a gente estar com um carro de alta velocidade indo para um precipício, né? Então a melhor coisa é ir de biga mesmo. Se é para ir para o precipício, vamos bem devagarzinho, que tem tempo para admirar a paisagem. Quem sabe alguém grita, opa, tá indo para o precipício. É uma esperança, né? Como você também disse, a esperança de que apareça alguém no caminho com visão, com audição, que consiga ver, que consiga ouvir e diga assim, tem um precipício na frente, vai devagar, troca esse avião a jato, troca esse carro altamente tecnológico por essa minha biga aqui, que aí você tem um pouco mais de tempo para ser humano. E são coisas muito simples, né? Às vezes a gente pensa assim que, é claro, a gente está passando por uma transição muito importante, de que pela primeira vez o planeta está em rede, pela primeira vez a gente consegue trabalhar exponencialmente, né? A gente consegue fazer coisas que antes eram impossíveis, mas mesmo assim, se a gente não tomar essas rédeas da responsabilidade, não vai ser a tecnologia, não vai ser ninguém de fora que vai fazer por a gente, né? Queria trazer aqui para compartilhar essa ideia de que a gente sempre tem a ideia de Messias, e é comum, a gente como a Karen até falou, né, na educação ali, a gente tem que mudar lá embaixo, porque esse conceito de educação, de a pessoa se receber informação, não, ela já tem tudo ali, o que é que eu vou passar para uma semente? A semente já tem tudo dentro dela, ela é um mistério, na hora que eu ofereço a terra, ela brota, ela já está lá, ela já tem tudo ali dentro, eu não preciso botar nada dentro da semente, ela já tem tudo. Então, trazer esse conceito, isso é muito antigo, só agora que vai fazer com que a gente perceba realmente de que as pessoas são tão belas e que elas merecem o respeito e elas são tão importantes quanto eu para fazer esse ecossistema se tornar realmente solidário e próspero, porque senão a gente vai voltar a competir agora com tecnologia, quem tem poder tecnológico. Eu acho que perfeito. E lembrar também, né, cara, isso é um ponto que a gente... Duas historinhas bem rapidinhas aqui que me fez lembrar, né? Nesse mesmo curso que eu estava fazendo, a gente estava, enfim, bolando vários projetos, e aí a gente ia para essa curadora e a gente falava, olha, você pode corrigir para a gente isso tudo? E ela falava, por que vocês precisam da minha aprovação? Por que vocês precisam da minha aprovação para esse aprendizado? Será que vocês não conseguem ser guiados ou se aprofundar ou trocar entre vocês para saber esse caminho certo? Então, isso também. E o outro ponto outra historinha, né, isso aí cara, a gente entender que o ser humano, que a gente também é uma tecnologia, né? E a gente explora ela muito pouco, né? A gente não precisa ainda de um chip, a gente não precisa de uma 5G para a gente se conectar. A gente, às vezes, aqui, em uma conversa, em um café, a gente pode conversar e a gente se sentir tão conectado que a gente se arrepia, né? O computador não arrepia ainda, né? O celular ainda também não arrepia, no máximo vibra, mas a gente ainda não explora toda essa tecnologia que a gente tem de sinapses, de emoção, de tudo que a gente pode fazer, né?
É que as pessoas ainda precisam de autoconhecimento, né, Pedro? As pessoas não têm, às vezes, essa percepção do autoconhecimento. Se você tem um cuidado com o outro, você vai criar essa sinergia. É preciso tirar aquela capa também, que às vezes você cresce enquanto criança, você aprende de uma forma dos teus pais de que você tem que ser rígido, ou de que você não pode dar um sorriso para uma pessoa que você não conhece, e se esquece de tirar essa carapuça, né? Aí quando você, de repente, começa a se conectar com outras pessoas que têm a mesma ideia, a sinergia que você, é aonde vai fluir essa questão que você está trazendo. E isso é um processo que a pessoa tem que fazer. E aí leva tempo, mas quando ela começa a buscar esse autoconhecimento, ela na prática vai tirando de letra essas questões assim, e é que nem eu sempre digo, não é por acaso que a gente está aqui batendo um papo, né, relacionado ao que podemos fazer para o futuro, ou para o melhor, enfim. Eu acho que tudo vai fluindo, né, eu acho que a pessoa vai buscando aquilo que vai fazer, vai ser bom para ela e vai auxiliar outras pessoas também. E uma coisa eu tenho percebido muito, quando você fala em auxiliar pessoas, em contribuir com o crescimento de pessoas, as trocas de ideias, elas são geradas para que você pense nisso. E aí é meio louco, assim, é meio psicológico, vai muito longe essa questão. Mas as pessoas também têm que ter o start para estar ligada de que isso faz parte da essência dela. E aí é bem profundo, enfim. Voltando um pontinho ali, mas que tem a ver com também essa questão de conexão, né? Quando a gente fala em colaborar, muitas pessoas ainda enxergam o colaborar com não ganhar nada, né? Ou só que é uma troca sem volta, eu dou alguma coisa e não recebo nada quando eu colaboro, então eu só dou. E eu penso que né, a colaboração como algo diferente, tudo aquilo que você colabora, você recebe em troca, né? E a nossa visão, né, de negócios, principalmente, ela, né, falou da questão de concorrência ali, ou de competição, a competição, ela só um ganha, né? Quando a gente colabora, todo mundo ganha, então você tem um ganho coletivo das coisas, né? E a gente tem que aprender isso, que o ganho, muitas vezes, quando a gente tá falando de novas economias, o ganho nem sempre é real dinheiro, né? Esse ganho, ele pode se vir por outras formas, né? Por outras coisas que eu vou receber dessa troca, que não seja só meramente dinheiro. Então, eu vou ganhar outras coisas dessa relação, vou ganhar, e aí, né, múltiplas coisas que surgem desse ganhar, tanto de uma amizade a status, né, seja, sei lá. Uma parceria, um novo negócio, enfim, novas ideias, novo produto, enfim. Essa palavra parceria, ultimamente, tem sido muito usada, principalmente por empreendedores pequenos, né? Como que você falou aí, as eu-plataformas, né? Então, hoje em dia, cara, é muito mais vívido as pessoas falar, vamos fazer uma parceria, não sei o quê. Tá todo mundo querendo fazer parceria, para colaborar mesmo. Isso aí, isso aí. O próprio Orion surgiu mais ou menos assim, né? O projeto do Orion Park. Exatamente. Em algum momento houve uma parceria e uma união entre a iniciativa privada, a prefeitura né, e a ensino, né? Em algum momento elas funcionaram juntas. Pode ser que elas não funcionem mais, ou elas funcionam em ciclos, né? Mas o ideal do Orion realmente é a gente trabalhar isso de inovação. Nossa função é articular para que o ecossistema ele se desenvolva sozinho, né? Então, que em algum momento a gente saia dali, a gente não exista mais, mas que esteja tudo conectado e funcionando colaborativamente. De certa forma, a gente está passando por um período bem de transição mesmo, né? E todo mundo acaba ficando meio nessa turbulência, porque eu acredito que já na próxima geração eles não vão passar por isso. Porque a nossa geração agora, a gente está ainda discutindo nessa fase de transição. Por quê? Porque ainda não está bem estabilizada essa percepção, como o Everton falou, de que a cooperação é um bem para todos, do que uma doação, do que eu estou sendo voluntário, no sentido de estou tendo um prejuízo, ou estou doando. Porque a próxima geração ela vai perceber
e já vai nascer nessa percepção de que não tem opção. Simplesmente não tem. Simplesmente não tem mais empregos. Não existe mais emprego. Imagine assim, é só a gente pensar, já que o Pedro trouxe tão bem essa tecnologia. Toda essa tecnologia, com impressoras 3D, impressoras que imprimem outras impressoras, pessoas que antes levava para lavar roupa, uma lavadeira, todo mundo tem máquina de lavar roupa, todo mundo vai ter tudo o que precisa. E a tecnologia dessas impressoras 3D pode fazer o que você precisar dentro da tua casa. Faz algum sentido as empresas cobrarem por algum serviço que todo mundo vai ter? E sem falar de outras coisas. Digamos que essa impressora que você tem em casa, ela não produz certas coisas. As pessoas não vão ter emprego, porque a empresa ela só tem máquina trabalhando e produzindo para ela. E aí, claro, se não tem dinheiro, não tem cliente, não tem nada. Então, essa segunda geração, eu imagino que ela já vai estar nessa realidade. Eu não sei se todo mundo concorda, acho que vai ter muito trabalho. Faz um pouco de sentido, porque talvez a palavra emprego, o significado da palavra emprego mude e a gente comece a falar muito mais trabalho ou projetos em si. Mas a gente também tem que começar, eu acho que a gente tem que começar a entender que talvez o caminho muito um pode ser, muito um pode ser, porque não existe um caminho traçado, são vários caminhos, né? Então, hoje, se a gente fosse traçar hoje, a gente tem uma tendência grande americana, uma tendência europeia, uma tendência africana, uma tendência chinesa, asiática e assim por diante. E cada um está se desenvolvendo em uma área. China e Ásia, inteligência artificial bombando, Europa, sustentabilidade pelo tamanho, Estados Unidos, produção, e o Brasil. E aí? E a gente? E a gente vai seguir por qual caminho? Essa é a grande interrogação. A gente vai seguir por um caminho produção, a gente vai seguir por um caminho sustentabilidade, a gente vai seguir por um caminho automatiza tudo, ou não, mas ao mesmo tempo que surge isso, surge um outro movimento que pensa assim, cara, peraí, deu alguma coisa errada, vamos voltar um pouquinho atrás e vamos repensar tudo isso. Surge um movimento chamado a vingança dos analógicos, que muita gente diz, galera voltando pro disco de vinil, galera voltando para uma atividade mais de doula, né? Muito mais humanidade nesse processo todo de gravidez da mulher, uma galera voltando mais com as casas de chá e de café, um pessoal voltando com todo um conceito diferente. Então, existem vários movimentos. Pode ser que surja isso? Pode ser, há grandes chances, mas tem um grande movimento surgindo aí também que está falando outra coisa. O mais importante de tudo não é nem a tecnologia, o mais importante de tudo são os grandes movimentos que surgem. São essa movimentação que está acontecendo. Porque tecnologia, cara, é só uma ferramenta. Eu quero me comunicar com alguém, eu uso uma tecnologia que é o celular, porque esse alguém está distante. Mas o movimento é o movimento de se comunicar com alguém. Eu quero dar uma palestra para alguém, eu vou utilizar uma ferramenta, uma tecnologia que é um notebook e a internet. Mas o movimento é eu conversar com outras pessoas aqui de outros lugares. Então, muito mais importante do que tecnologia e de tudo isso aí é inovação, é esse movimento. Lembra, em fluxonomia, chegou um momento que eu disse que isso tudo que a gente vive, todo esse cenário aqui atrás, que é meu quarto, Orion Park, indústria, onde vocês estiverem, tudo isso é só uma alegoria, nesse mundo todo. O mais importante é o que está por trás disso tudo. No fim, se eu tirar parede, internet, computador, se eu tirar internet, se eu tirar cabo, luz, TV aqui, armário, tirar essa bancada, essa cadeira onde eu estou, vai sobrar algumas coisas. São pessoas. É alguém fazendo alguma coisa para alguém. E isso é o mais importante de tudo. Quando a gente entende isso, a gente entende que nesse teatro todo, nessa alegoria toda, o mais importante é o movimento, é o significado, é a essência disso tudo, de ser o melhor para que o outro, em contrapartida, dê o melhor também nessa relação.
Eu acho que o Brasil tem aí um movimento que é só uma piada mesmo, mas a gente consegue errar de uma forma que nenhum outro país consegue errar. Até tava falando isso hoje no instituto ali. A gente consegue errar de formas que ninguém conseguiria imaginar, né? Em qualquer tipo de coisa, o brasileiro tem esse dom. Mas enfim, o Johnny falou uma palavra interessante sobre emprego, né? Tenho 25 anos, né? Eu sou não sou século XXI, milênio aí, mas eu, né, sou novo, enfim. Eu tenho um amigo ainda, e na época eu estava desenvolvendo minha startup, começando no Oro, enfim, e eu estava chamando ele para participar de algumas coisas que eu estava desenvolvendo, e ele me falou que ele precisava de um emprego. Daí, quando ele falou emprego, assim, eu fiquei, tipo, chocado. Ele precisa do emprego, né? Ele tinha a mesma condição social que eu, enfim, né? Ele já tinha uma condição um pouquinho mais de conseguir procurar um trabalho de verdade, um propósito para fazer, alguma coisa para que instigue, né? Que você quer realmente fazer. Ele falou sem palavra assim, emprego, ele queria um emprego, mas emprego é só você ir lá e despender suas horas para uma empresa, né, fazer algum tipo de serviço lá e depois voltar e receber um valor em troca. Para minha geração, enfim, esses próximos empregos ele já não faz mais tanto sentido, assim, a gente tem que realmente fazer alguma coisa que faça sentido, que é o propósito, né, que é uma palavra que cada vez está mais forte, ou sempre foi forte, enfim, mas que essa nova geração, ela está muito pensando nisso, sim. Por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu vou procurar um emprego, trabalhar, enfim, se eu não faz sentido para mim, né? Independente do tipo de serviço que for que vai ser prestado. Então, acho que essa questão do novas tecnologias que a gente vai fazer, eu acho que a gente vai procurar muito mais por propósito, né? O que eu faço que faz sentido para mim, que isso vai impactar no que realmente eu quero, vai impactar mais pessoas, enfim, que eu acho que principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem condições financeiras muito menores do que países desenvolvidos, né, que as pessoas já têm mais oportunidade de pensar em propósito, né, porque quando você não tem nenhum alimento, você não vai pensar em propósito, vai pensar em se alimentar primeiro, né, ou ter uma estabilidade. Até lembrando da palestra que o Everton deu um tempo atrás. Mas eu acho que o propósito e o que eu vou fazer, o que eu vou ser, isso vai gerar novas economias e novas tendências, porque daqui a pouco o trabalho pode ser o estilo de vida, né? Todo mundo é youtuber, todo mundo tem seu lifestyle, a gente está produzindo aqui a nossa economia de tal coisa porque a gente gosta e a gente vai explorando esse mundo cada vez mais, enfim, sei lá, só dar uma viajada aí. Assim, coexistência, né? Tá errado o cara que tá procurando emprego? Não, tá fazendo o que faz sentido. Tá errado o cara que tá empreendendo, buscando assim, ali? Não tá errado, não, cara. Os dois estão procurando o que é melhor para cada um. Acho que nesse mundo não existe tanto certo e errado assim. Existe o que faz sentido para cada um. Não é porque está acontecendo um movimento que não pode acontecer outro, né? Não se anula. É que a gente, às vezes, tem algumas pessoas, ou é esquerda ou é direita, ou é empreendedor ou é o cara ou é inovador ou não é, ou é o... Cara, eu posso ser inovador para umas coisas e posso ser conservador para outras. Eu posso ser totalmente de esquerda para umas coisas, posso ser totalmente de direita de outras coisas. Eu posso ser tudo, né? Eu posso, enfim, coexistir várias coisas, né? E outra questão também é entender o momento, muitas vezes, também dos privilégios, né? Tem outras pessoas além de estar fora desses dois colocados, entender os seus privilégios e o quanto pode colaborar de outras formas, né? Ou do seu momento, de como pode ajudar, de como pode contribuir, que não seja através né? Tem o seu emprego, a sua renda por uma outra forma, tem outros hobbies, mas mesmo assim... né, tem outro estilo de vida e assim, entende os seus privilégios e entende de que forma pode contribuir e colaborar também, né? Então isso... O Everton só colocando, mas esse contribuir e colocar tem que fazer sentido para ela, né? Tem que fazer sentido para ela, porque, que nem o Pedro disse, lá no final a gente vai estar lidando com pessoas, e essas pessoas, elas sentem quando aquilo deixa de ser algo colaborativo, que deixa de ser algo que realmente, de fato, a pessoa está fazendo de coração. Eu vejo isso muito no trabalho do voluntariado, assim, né? Às vezes eles vão vou fazer porque eu estou ajudando. Tudo bem, tá ajudando, mas
Vamos pegar um exemplo básico hoje, vou levar uma cesta básica para alguém, para doar, tiro a foto e jogo na mídia. Gente, vamos ter calma com isso tudo, né? Não vamos deixar passar aquilo que realmente faz parte do que é o bom para aquela pessoa, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado também. Mas o que vocês colocam, assim, faz muito a gente pensar, né? Querendo ou não, são pessoas querendo fazer e pessoas que vão receber. Independente se for questão tecnológica, independente se for algo que vai impactar a vida dessa comunidade, são pessoas. E aí a gente tem que sempre pensar no coletivo, né? Enfim, eu acho que a gente acaba sempre nessas conversas, assim, eu ultimamente, nessas conversas com você, sempre buscando mais essa reflexão, né? Ao mesmo tempo que a gente aprende a ter uma reflexão a fundo do que é o que eu posso fazer, mas jamais pensar que isso vai ser algo que tipo, eu não vou, de repente, em algum momento, ter uma decepção, ou me incomodar com a fala do outro, mas sim pensar de uma forma coletiva mesmo, né? É bem reflexivo as questões que vocês trazem, assim, mas vendo uma galera nova, com propostas diferenciadas, querendo fazer a diferença, ainda eu creio que dá para ter esperança, que é o que a gente mais precisa nesses últimos tempos, né? Principalmente essa galera nova, a gente teve umas experiências ano passado que a gente a gente abre muito edital de inovação, enfim, para jogar ideia e trabalhar ideias, e a gente fez uns trabalhos com jovens, assim, né, ali de 14 a 17 anos, acho que foi até uns 60. Depois que a gente terminou a experiência, assim, com eles, a gente ficou até impressionado, porque, cara, 90% das ideias eram colaborativas. Era algum tipo de ideia que eles tinham para ajudar a comunidade, algum tipo de ideia para ajudar o bairro, enfim. Assim, era pouca ideia de negócio mesmo. Vou abrir um negócio aqui e vou ganhar. Era sempre para ajudar a comunidade, ou trabalhar em conjunto, enfim. Essa galera mais nova já estava vindo com um pensamento diferente já. Tanto que eu tenho 25 anos, não consigo me comunicar de forma fácil com uma pessoa de 20, por exemplo. Ou com uma pessoa de 15 anos. Porque ele já é um fluxo de pensamento muito diferente. Eles já estão eu acho que que nem o Jorge falou, todos esses termos, as coisas que a gente está debatendo e falando, conversando, enfim, eles já estão em outro nível, né? Já estão nessa nova economia de colaborando já, né? E pensando coisas novas, enfim, vivendo o próprio ecossistema deles ou a bolha deles de uma forma diferente que a gente não entende muito bem ainda. Cada vez que eu ouço e vejo uma apresentação do Pedro, parece que a gente, nesses momentos, a gente revisita uma outra dimensão, né? É uma coisa assim, até meio cósmica, não sei. Você vai longe, mas você vê que esse longe acaba sendo dentro de você mesmo. Então, traz questões que parecem intangíveis para tão perto, né? Porque ele apresenta uma tecnologia que, para a gente, parece que não tem como chegar nesse nível, pelo menos com o conhecimento que eu tenho, né? Chegar nesse nível de tecnologia tão rápido, assim como quando ele apresenta. Mas ele faz com que isso esteja tudo perto da gente, né? Fácil, a gente consegue tocar, porque isso somos nós, é a essência, né? Quando a Karen ali falou que esse ano o mundo inteiro está em processo buscando a cura. Isso me faz pensar se isso não é a cura, tudo que está acontecendo realmente não é a cura, porque a tecnologia ela estava aí já, nesse nível alto, né, de muita inovação, de impressora 3D, de terminologias assim que a gente que não são usuais nossas, mas com esse período a gente teve que se aproximar dela e utilizar ela no nosso dia a dia. Então, coisa que parece que a gente estava sendo resistente, né? Agora te vira, porque já cansei de te mostrar que existe, tu não deu bola, agora tá aí. Te jogo na mão e tu vai ter que se virar.
E a gente vê muito assim na questão da educação. Qual era o maior medo dos professores, em qualquer escola que você fosse? Quando o governo, quando alguém falava ensino à distância, em colocar tecnologia dentro da escola, todo mundo tinha medo. Não, o professor vai acabar com o professor, vai acabar a escola, vai acabar. Não acaba. O ensino à distância, como ele está acontecendo agora, por mais que tenha sido assim, de uma forma muito rápida, a preparação foi rápida, mas a tecnologia ela é muito rápida também, e ela é uma coisa certa, ela está cumprindo a finalidade dela. O professor está conseguindo dar aula e o aluno está conseguindo assimilar lá do outro lado. É como ele diz, isso são só ferramentas. Nós estamos aqui conversando, independente se a gente tivesse reunido no Ório ou aqui, está fluindo da mesma forma. Então, isso não vai acabar, porque precisa muito do controle humano. Essa coisa de empresas vão funcionar só com máquinas. Máquinas são gerenciadas por pessoas, são criadas por pessoas e elas evoluem por causa das pessoas. Então, a gente tem que investir mais no humano, porque a gente passou muito tempo investindo em máquina, em tecnologia e temendo ela, e saber que a gente vai poder construir um mundo melhor junto, a tecnologia e nós, porque as pessoas são importantes, porque nós temos que melhorar. Porque aquele segredo lá da semente que o Johnny diz que está pronta, sem a terra ela não vai germinar. E só com a terra também ela não germina se não tiver a água, se não tiver a umidade. Então, assim, são N fatores. É a coisa da colaboração mesmo, com competição, porque uma semente vai querer crescer mais que a outra, mas os elementos colaborativos para que elas despontem, eles são iguais, eles vão ter que existir. Então, esse reconhecer a nossa essência e reconhecermos como unidades, apesar da pluralidade, que é o ponto, o start. É investir em criação, é investir em criatividade, é se reinventar, é se reconhecer. As pessoas buscam muito realizações, mas a partir do momento que a gente realiza aquele sonho, a gente já tem outro sonho. Então, mais importante do que realizações é ser sonho sempre, ser sonho para a vida toda. Eu acho que aí a gente consegue várias conquistas. Eu acho que né, nessa mesma pegada, eu acho que mais naquela do desconstruir e construir de novo, né? O método de ensino, a gente nunca vai conseguir fazer um método de ensino online ou em casa, enfim, mas, cara, hoje a galera mais nova é autodidata. Autodidata antes era exceção. Hoje em dia tá tudo no Google, enfim. Eu, por exemplo, prefiro muito mais colocar um vídeo de 1 hora vezes 2 no YouTube e escutar em meia hora ali consumir esse conteúdo e pesquisar coisas aleatórias e vou construindo a própria informação do que eu receber uma aula de 2 horas, por exemplo, né? Ir lá sentar na cadeira, enfim. Eu acho que é mais o método de como que é a aprendizagem, né? O método que a gente vai receber informação, enfim, eu acho que a gente está nesse processo de mudança, né? Os próprios negócios, né? Tanto das sociais, empresas, né? A gente até foi não sei de onde qual se foi aqui na aceleração, foi em outro momento que uma participante lá do Movimento DS falou que hoje, agora com a pandemia, as empresas estão realmente pensando mais em desenvolvimento do que crescimento, né? Porque antes você cresce, elabora uma gestão onde você enxuga, né, o máximo possível para crescer o máximo possível e adquirir mais empresas, enfim, sem pensar no desenvolvimento, porque o desenvolvimento é o que te dá a base, né? Não o crescimento. Você pode crescer muito, né? Como as startups, aí, que nem o Pedro falou, que captam recursos e dinheiro e investem, enfim, elas estão crescendo, mas elas não estão desenvolvendo a base delas para elas conseguirem se manter no momento de crise, né? Pelo menos tá vindo muito à tona, assim. Realmente a gente está só crescendo e se acontece alguma coisa a gente para, ou a gente está desenvolvendo alguma coisa que faz sentido e que as outras pessoas se desenvolvam junto, que se qualquer crise que vir a gente está desenvolvendo o suficiente para continuar, né? Superar essa crise, né? E nisso eu puxo o questionamento do Pedro. Pô, cadê as startups que eu tava pensando
em alguma coisa dessa, né? Acho que faz sentido, realmente não tinha feito esse questionamento, mas, cara, né, se é inovação, enfim, já teria que ter, ou pelo menos no meio desse processo, teria que ter alguém que estivesse fazendo algum tipo de pesquisa em cima disso, né? Pensando dessa nova forma de mundo, enfim. Estão me ouvindo? A Karen comentou ali sobre trabalho voluntário. Ano passado eu fui convidado para participar como voluntário do projeto da inclusão digital, para ensinar idosos a mexer na informática, sabe? E quando me convidaram eu pensei assim, nossa, cara, como que vai ser, né? Mas para mim era uma coisa que ia mudar, porque eu tinha muito medo de falar em público. Como o Raul falou ali, a gente vai vencendo uns medos, né? E o meu era muito falar em público, se comunicar. E graças ao trabalho voluntário ali, eu tô praticando e aprendendo bastante como que é falar em público, como que é estar se comunicando bem. E graças ao trabalho voluntário eu consegui um emprego, né, no Oreo. Mas acredito que várias outras pessoas, tipo, ganhem muita experiência e muito conhecimento e que elas passam para as outras sobre o que é ser voluntário, como que é essa experiência, que é bem, para mim foi muito importante. Mudou bastante minha vida graças ao voluntariado. Né, e ainda tem medo de falar em público. Esse dia eu tinha que fazer uma live, ele tava tremendo que nem vara verde. Realmente, ainda tenho medo, né? Mas vamos aprendendo. Nada, cara. Isso é ser corajoso, meu. Isso é ser corajoso. Não, eu acho que quando a gente tem medo e faz as coisas, é aí que significa grande coragem, é aí que vem o grande crescimento, né? A lógica da borboleta. A borboleta, quando ela vai virar borboleta, ela não entra num spa, assim, e aí colocam umas asas nela, pintam as unhas dela, pintam as asas, e ela fica assim numa banheira de hidromassagem, e aí abre o casulo lindamente e ela sai batendo a... Não, cara, para crescer a asa dói, provavelmente para crescer aquele bico que fica assim, ó, vai doer pra caralho. E quando ela vai quebrar o casulo, ela tem que fazer um esforço danado. E se ela parar naquele momento e falar assim, eu vou desistir, vem o passarinho e come. Então, ela faz um esforço para quê? Para ela sair daquilo tudo e virar uma bela borboleta voando aí, polinizando todas essas flores. Essa é a lógica da transformação, cara. Tem coisas que vão doer e não vão ser dor física, assim, vão ser um desconforto, mas a gente está ali por dentro crescendo, né? É o crescimento da alma, né? O crescimento, você sente a borboleta no estômago ali, né? É esse momento que a gente passa nesse período de 2020, quando a gente pensa também em novas economias, essa dor que a gente sente é essa dor de desconforto de encontrar essas oportunidades e essas transformações para que a gente consiga seguir em frente, né? Eu acho que tudo é baseado em medo, né? A gente tá na zona de conforto que a gente tem medo de explorar novas coisas, né? O próprio Covid, né? Apareceu o coronavírus, todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou em casa, né? A partir do momento que o pessoal começou a calcular, não, mas, né, isso pode me matar, mas tá chegando os boletos, enfim, começa a calcular, começa a sair, enfim, vai perdendo um pouco o medo. E nesse, né, na analogia da borboleta, até no rolê empreendedor, o Victor usou uma analogia bem interessante do horizonte. Então, o exemplo é que a pessoa queria muito voar de parapente, por exemplo, né? Tem que subir no morro, tem que subir lá e começar a voar no parapente. Né, quando você está no chão, indo para o morro, você está vendo só o morro, então o teu horizonte é o morro, né? Quando você começa a subir esse morro, você já começa a ver outras coisas, começa a ver a cidade, ver outras planícies, enfim. Mas quando você chega, pega o parapente, finalmente voa, né, de parapente, o teu horizonte expande. Então, isso na analogia do medo você tem alguma coisa que está te limitando, você tem um horizonte limitado, né? Tá vendo o morro, não vê outra coisa. A partir que você começa a enfrentar o medo, você vai ampliando cada vez mais, até você estar no parapente vendo toda a cidade, vendo todo o horizonte, né, e cada vez pegando corrente de ar mais forte, mais longe e vendo mais, conseguindo ampliar a visão. Enfim, eu acho que é muito nesse sentido, assim, eu acho que o medo realmente é o que prende muitas pessoas, né? Medo de não, sei lá, não conseguir pagar as contas, medo de não conseguir realizar alguma grande ação, ou
sair do zona de conforto. Tem várias zonas de conforto que são agradáveis, né? A gente sempre busca o que é mais confortável, mas o movimento é a busca de enfrentar os medos, na minha visão, né? Então eu tenho, pô, todo mundo tem medo, né? De várias coisas diferentes, enfim. De repente, indo nessa linha, nessa pegada aí, tu praticamente traduziu as habilidades que a gente precisa ter. Porque se a gente não subir o morro, a gente não vai ter como escutar as músicas, digamos assim, entendeu? Então, talvez aí esteja morando uma moral da história. Porque as habilidades, para a gente passar por esse período, né? A gente precisa, sim, enfrentar os nossos medos, sair da zona de conforto e ir para cima. Cara, não, eu vou dizer que talvez o medo seja um combustível. Não vou dizer que eu sou contra o medo, porque o medo segura a gente em várias coisas, sabe? O medo de não conseguir pagar os boletos é o motivo de eu conseguir buscar oportunidade para conseguir ter a grana para pagar o boleto. O medo de falar em público é aquilo que vai me motivar para eu ir lá e falar. Enfim, é complexo, mas como é coexistência, né? Se existir só a luz arde o olho. Se existir só escuridão, escuridão, a gente não enxerga nada. Então precisa da luz e sombra para dar contraste, para dar senso de textura. Se não tiver luz e sombra, o negócio fica meio estranho, assim, né? É a mesma coisa você entrar num quarto branco, você vai ficando meio, enfim. A gente precisa disso tudo, né? A gente precisa de medo para ter coragem. A gente precisa de conservar, porque a gente só existe relacionado a outro, né? Eu só sou inovador porque existe um conservador, né? Porque se não existisse o conservador, o que é inovação? Eu só sou conservador porque existe um inovador. Porque se não existisse o inovador, o que seria um conservador? É a coexistência de tudo, né? A nova economia, o que é a nova economia se não existisse a velha? O que é a velha economia se não existisse a nova? A coexistência do mundo. Acho que falar sobre as habilidades, eu listaria, a gente precisa ter essa inteligência social, ter essa inteligência emocional, saber trabalhar colaboração, ter coragem, confiança, enfim, acho que esses são os pilares fundamentais, assim. E essa parte de flexibilidade cognitiva. Eu sei que o que eu sei hoje. Amanhã, isso que eu sei pode não fazer mais sentido. Então, eu vou ter que aprender de novo. Eu sei que o que eu faço hoje faz sentido para hoje, mas talvez amanhã não faça mais sentido. Então, eu preciso ser flexível o suficiente para, enfim, tudo isso. Um buto. Isso aí. Grande, né? Coisa nesse sentido. Muito massa, gente. Eu acho que tá Raul, muito legal. te interrompi. Não, até queria chamar o Valério, né? Também junto com o Simon, tá aparecendo pela primeira vez hoje, até chamar o Valério para conversa, como é que tá achando, quais são as suas, né, já fez uma contribuição aqui no chat, mas, né, se quiser falar também alguma coisa, abre o microfone e pode comentar alguma coisa também. Boa noite a todos. Realmente o que vocês falaram agora há pouco, eu não tenho esse hábito de conversar em público, e principalmente porque eu estou em off faz 6 anos já, mais ou menos. Eu tive que fazer uma viagem interior primeiro para agora, como o Everton já está sabendo, de um novo projeto que estou implantando agora. Mas perfeito, a apresentação do Pedro, muito atual, nossa. É realmente o que está acontecendo, é realmente o que está aí. Eu só vou comentar a respeito também, que vai ser o mês que vem, o novo teste do Neuralink, do Elon. Então, realmente mais aprofundado ainda, realmente o cérebro movimentar um órgão sem interferência nenhuma, é bem interessante.
Mas, enfim, muito legal o debate, um raciocínio para frente. E logo, até dou a liberdade, se o Everton quiser, disseminar, apresentar para os amigos hoje aí o projeto, enfim, porque a partir de agora ele está aberto. Estou lançando aí, segunda-feira, pretendo registrar desculpa, qual órgão mesmo? Tá cortando um pouquinho ali, mas é no Co-Creation, né? Fazer a inscrição no Co-Creation lá. E eu vou incluir o senhor no nosso grupo, né? A gente tem um grupo da aceleração. E aí eu vou deixar aberto para o senhor mesmo se apresentar ali, apresentar um pouquinho o projeto para todos nós, né? Aí o senhor mesmo faz essas apresentações ali. Aí já o pessoal fica por dentro, a gente já pensar justamente nisso, né? Como uma ideia ligando a outra ideia, fazermos que a gente possa colaborar todos, né? E os projetos que a gente tem possam se unir para se fortalecer, né? Sempre. Mas, enfim, hoje foi uma novidade para mim, principalmente agora com essa pandemia e nos induzir a esse tipo de comunicação. Isso é perfeito. Para mim, que veio da geração, sou de 68, então imagina chegar agora e estar conversando com vocês, né? Maravilhoso, hein? Maravilhoso. É muito bom, é muito bom. Tá certo, eu tive bons professores. Não sei se vocês conversarem com as pessoas mais de 1900 e antigamente, né? Tive um professor excelente, o Rogério Santana. Ele foi uma das pessoas que manteve a Embratel em Lages, sempre com a tecnologia, com a ideia para frente. Isso ele passou, foi realmente um bom professor. 1984, meu primeiro programa financeiro eu comprei em 95, então isso é um histórico bem interessante em relação ao interesse a essa inovação, essa comunicação. Mas, enfim, desfrutar dessa situação é maravilhosa. Isso é muito bom. E eu tenho, como eu tirei um tempo para mim, eu tenho lido, tenho aberto, tenho me ligado, tenho me conectado, na realidade. Vamos atualizando os termos. Eu tenho me conectado e tenho visto que, depois agora dessa pandemia, empresários paulistas e americanos, eles têm se reunido em jogos para debater sala de conversa em jogos, Red Dead. Imagina, eu tenho filho, meu temporão tem 9 anos, mas o meu filho mais velho tem 32. Então eu peguei toda essa fase. Então é muito importante, é muito interessante essa atualização, o impacto de informação que os antigos, os mais velhos, 32 anos, passam em relação ao que está acontecendo, e o mais novo, o temporão, o Felipe, a compreensão dele bem mais atualizada, com uma resposta totalmente diferente dos mais velhos, sem a contaminação do antigo. É muito bom. E a gente tem que estar acordado para essa mudança, não pode estar falando só do antigo, senão eu vejo, se eu ficasse dormindo, eu não estaria conversando com meu filho de 9. Mas se eu pensar só no de 9, eu paro de se comunicar com o de 32. Isso que ele é envolvido no e-commerce, ele é gamer também. É incrível. Então, essa atualização é fundamental. É fundamental. O projeto Planeta Empório, ele está prontinho, o lado orgânico, e eu realmente preciso passar ele de forma de jogo já. É realmente de forma de jogo. E ele entra com 3 visões diferentes, uma atualização bem interessante, bem legal. Que, além do orgânico, ele vem, como o Pedro falou,
ele vem para o lado da realidade aumentada, onde você não foge do teu cotidiano, só que você não para de se atualizar todo instante. E depois a imersão, que é a realidade virtual, realmente. Mas refazendo a cópia do que a gente revive no orgânico. Então dá de conciliar. É como diz os filhos que são gamers, né? É realmente você viver dentro de uma privacidade no dia a dia, mas sendo que você vai estar apresentando uma skin. É como eu fiquei ausente a minha imagem, como estou até agora. Enfim, mas realmente é cultivar a princípio, primeiro de tudo, a privacidade, o respeito um com o outro. Isso a gente não tem mais. Enfim, são muitas linhas de raciocínio aí. O Everton vai disponibilizo para todos darem uma olhada, debater, por favor. A partir de agora, cansei de raciocinar sozinho. Então, tem uma história bem interessante ali. Enfim, mas obrigado a atenção de todos. E espero nos reunirmos novamente, sem dúvida nenhuma. Estou aberto. Boa noite. Obrigado. Valeu, Valério. Enfim, gente, eu acho que a conversa é muito boa, mas se a gente tivesse uma cervejinha aí mais de bar, a gente ia longe, né, conversando. Por hoje aqui a gente já chegou no nosso horário limite aí, até para não sexta-feira, né, o pessoal tá em casa aí também cansado do trabalho. Vai chegar a hora. Com certeza. Cara, a gente tinha que combinar, comprar um shopping cada um em casa e participar aí das próximas, né? Faz Enfim, sentido, hein? Me faz com convida. certeza. Enfim, encerrando por hoje aí, gente, agradeço a permanência de todos vocês aí até agora, né? Agradecer de novo o Pedro aí com as suas super palestras psicodélicas aí, né? Que a gente entra em outra realidade. É Claro. muito bom mesmo. Eu tava preparando os slides e a minha mãe falou assim: Você vai fazer todas as apresentações? Eu falei: Vou. Ela, tá. Aí eu tava no escritório, eu mostrei, cara, eu tô fazendo isso aqui. Aí eu mostrei para uma amiga minha, ela falou assim: As pessoas que você vai apresentar usam drogas? Eu falei: Olha, que eu saiba, não, mas. Ela, não, é porque tá muito psicodélico. Eu, não, assim que é bom. Enfim, é muito massa, cara. Gostei bastante. Eu acho que é a melhor palestra de futurismo, mesmo falando de novas economias, mas foi a melhor palestra de futurismo que eu participei. Cara, muito massa mesmo, tá? Com muita qualidade a apresentação. Isso daí dá de cobrar. Cara, pra Esse fazer as daí palestras. é palhinha para cobrar, isso aí. Isso aí é palhinha. Aham. Tem mais aí. Mas Muito obrigado, massa. Raul, galera. Raul, Brigadão de coração mesmo para todos vocês pela atenção. Uma ótima sexta-feira para vocês. Se cuidem nesse período que a gente está vivendo. Cuidado é essencial. Então, que Deus abençoe vocês, o universo todo abrace vocês de alguma maneira. Enfim, só agradeço por ter a presença de vocês aqui, tá bom? Pode falar, Júlia. eu ia dizer que é porque na anterior você teve aula, né? Que o Pedro Isso, aham. fez. Já era assim nessa coisa, sabe, de outra dimensão, do cosmos, da gente ficar bem psicodélico, como você diz. Então, você ficou extasiado hoje, mas a gente já vem se extasiando com o Pedro já desde a outra apresentação. Eu já sabia que eu tinha que preparar minha alma para ela voltar, porque ela sai do corpo e vai na outra dimensão. Daí tem que estar segura com ela aqui. Quase perdi na outra. Então, eu assisti depois a gravação e eu fiquei curioso como que o Pedro conseguiu achar tantos GIFs de mão diferentes para apresentação. Eu ficava, nossa, mas é muita criatividade que essa galera tem. E ó, essa aqui foi muito mais psicológica que a outra, né? A outra era muito mais em relação à mão, enfim, deu, nossa, mas foi longe pra achar. É que era mão na massa, né? Muito bom, muito bom.
Enfim, gente, muito obrigado. Agradecer a Prefeitura de Lages também. E, galera, bom fim de semana para vocês, né? Aproveitem aí, todo mundo em casa, né? No isolamento aí, né? Se resguardar, principalmente agora que a gente tá passando pelo pico em Lages. Mas, enfim, espero vocês aí semana que vem. E semana que vem volta o Renato aí para falar um pouco sobre liderança, né? Que a gente falou muito aqui também. Enfim, o Renato é foda também, então espero vocês lá. Valeu! Renato é foda pra caralho, aproveitem, hein? Valeu. Tchau, Valeu. gente. Tchau, galera. Valeu, bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado, Ed.